Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, colegas, povo da minha amada Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil e mundo. Tá começando mais um Plantão do Rock. Esse aqui que eu vou trazer, eu tenho certeza que vocês estão com saudade dele, apesar do que ele não está desaparecido. Ele está ativo, ele está fazendo muitos shows, ele está fazendo muitas apresentações, ele tem participado de podcasts no YouTube, mas aqui no Plantão do Rock ele ainda não tinha vindo. Ele vai nos explicar, mas eu acho que ele tem uma vertente mais do tradicionalismo. Eu contei para ele aqui antes que me lembro dele, não vou dizer eu criança, porque senão vai parecer que a nossa diferença é muito grande, mas na Festa do Sol de Capão Novo, ele, junto com outras personalidades da música aqui do Rio Grande do Sul, se apresentavam lá. Então ele era no palcão de Capão Novo, sempre casa cheia. E hoje eu vou ter o prazerzaço de entrevistar mais um ídolo meu, vocês sabem. Ídolo meu, ídolo de vocês. E que eu queria muito conversar com ele faz tempo. E hoje a gente vai ter o prazer de conhecer melhor e bater um grande papo com o meu querido Daniel Torres. Mas que alegria poder estar aqui contigo e nos bastidores, diríamos assim, poder compartilhar de certas lembranças do nosso passado, do meu passado também, né? Porque como eu nasci num circo em Santa Vitória do Palmar, meu pai é chileno, minha mãe é argentina, e por essas coisas do destino deu a casualidade que o circo estava passando por Santa Vitória do Palmar, ficou 2 semanas em Santa Vitória e logo em seguida atravessou a fronteira do Uruguai. Aí viajei por toda a América Latina, Uruguai, Chile, Paraguai, Argentina, enfim. E fui me criando no circo, mas sempre convivendo com o lado artístico em diferentes tendências, né? Tanto na área musical como de teatro, de rádio, porque o pai também era um radialista, fazia programas de rádio, minha mãe fazia radionovela também, para tu ver. Então sempre me criei nesse ambiente. Entrando por aí, a radionovela é a rádio, eles faziam antes do circo, durante o circo, com o circo, no circo, como é que era isso? Olha, como eu era muito criança, lembro vagamente assim, porque o pai viajava uma certa época com o circo, 6 meses, e depois ficava fora 6 meses e ficava ele tendo uma companhia artística de teatro, né? E fazendo radionovela. Isso que eu tenho a lembrança assim, da minha infância. E eles se conheceram onde? Eles se conheceram na Argentina. A minha mãe é de Paraná, Entre Rios. E aí, segundo a mãe contava, né? Aí justamente o pai estava num circo e ela foi assistir um espetáculo lá e se conheceram e aí se apaixonaram. E acho que também foi um grande motivo para ela sair de casa também, né? Nessa época ela não era artista. Não era. Apesar de eu ter tenho uma tia, a tia Marta, que ainda está viva, foi cantora de tangos, ganhou um concurso na época para cantar numa orquestra em Buenos Aires, né? Um curso de tango. Só que aí ela tinha que escolher entre o marido e a vida artística. Daí ela acho que ela não fez uma coisa muito boa, acabou escolhendo o marido. O marido. O marido. Mas eu queria esmiuçar um pouco mais essa parte, porque é muito sui generis, é muito diferente esse tipo de história, pelo menos nos dias atuais, esse tipo de história de ser criado num circo. O pai era artista no circo de música ou não? Como é que era? Não, no circo o pai desempenhava várias funções, né? Ele era, por exemplo, o cara que viajava antes do circo para arrumar a praça, diríamos assim,
fazer a divulgação da chegada do circo, Sim. Que seria propaganda, né? Hoje Certo. seria a televisão, mas ele chegava nas rádios, na época, rádio, e botar cartazes na rua e tudo, e divulgar a chegada do circo. Tá chegando, na época, tinha o circo Buffalo Bill, que era uma da família argentina, dos hermanos tejedores, então ele divulgava isso. E, ao mesmo tempo, o pai fazia também, era humorista, né? Também fazia o Homem de Perna de Pau, né? Então, várias funções. O pai no circo, a mãe foi trapecista, a minha irmã, que hoje é psicóloga e mora em Porto Alegre, trabalha no Hospital da Brigada Militar, ela é psicóloga do Estado, e ela fazia o Globo da Morte. Só para tu ter uma ideia. O Globo da Morte. Globo da Morte. Ela andava de moto. De moto. E como é que é essa vida, o dia a dia de um artista circense? Olha, para te dizer bem a verdade, quando o pai largou o circo em 1971 em Horizontina, foi a coisa mais triste do mundo. Que o pai simplesmente não quero mais, parei, aí nessa época estava com o Circo Real Palácios. A família Palácio, não, Dom Torres, vamos continuar e tal. Eu sei que nós nos abraçamos no pai e chorávamos convulsivamente, porque para nós era tudo, era vida, era maravilhoso, porque cada 2 semanas tu estava num lugar diferente, né? E pra gente, que era guri, criança, era maravilhoso. Mas agora, hoje, se me convidarem para voltar num circo, não teria essa... Mas o que as pessoas, eu não sei se elas têm tão nítido isso, é que existe uma seriedade, uma rigidez no circo. Com treinamento, certeza. Horários de treinamento, horários ensaio. de ensaio, tudo. Era bem puxado o negócio. E as viagens. E outra coisa, a gente tinha que estar cada 2 semanas trocando de escola, de colégio. Porque naquela época a gente tinha possibilidade, principalmente no Uruguai, na Argentina, já era certo que a gente podia se matricular, né? A família podia matricular os filhos na escola que chegasse, no lugar que tivesse, tinha essa permissão de a gente poder estudar. Claro que nunca era um estudo que complementava na realidade, que a gente aprendia mesmo, mas pelo menos para ter algum conhecimento, né? E quem é que fazia essa função de... Imagino que fosse a mãe que tentava fazer essa função de unir todas as coisas no sentido de estudou isso num colégio aqui, estudou aquilo, porque tem que aprender a ler, tem que aprender a escrever, tem que aprender a fazer cálculo. Na realidade era a mãe que nos puxava bastante, né? E porque o pai estava sempre na estrada, sempre ele estava à frente. Quando o circo ia se deslocar para um lugar, ele já tinha ido uma semana antes para chegar lá e deixar tudo preparado, o terreno, tudo, onde o circo ia se instalar. E o Daniel Torres, nesse período, porque pelo meu cálculo, o Daniel Torres, quando o pai saiu, estava com 12 anos, 11, 12 anos, não é isso? Eu estava com 11 para 12 anos, quando o pai deixou o circo em Horizontina. E antes disso, qual era a tua função no circo? Como é que era o teu dia a dia no circo? Cantava no circo já. Na realidade, em 69, em 1969, o pai já tinha dado uma parada com o circo lá no Chuí, bem pertinho da minha cidade, Sim. Santa Vitória do Palmar. E eu me lembro muito bem que foi em 69, quando o Apolo 11 chegou Sim. na Lua, né? Que foi um acontecimento, né? E 20 de julho. Sim. Foi a data. É? 20 de julho de 69. Tu tá com memória, é? E eu lembro que naquela época, nós estávamos lá no Chuí, o pai já tinha me mandado para o conservatório, para o Uruguai, para Montevideo, para estudar canto, né? Eu muito menino, muito criança. Só que eu não aguentei, né? Porque os conservatórios na época era muito rígido, né? Os professores e tudo. E porque quem, na realidade, pediu isso para o pai, para me mandar para um conservatório, foi uma professora na escola, quando me viu cantar, né? Tinha aula de canto, tinha coral e aquela coisa toda. E aí eu sei que
tinha se reunido o coral lá e começaram, e daí daqui a pouco a professora parou de tocar piano e disse assim, quem é esse ninho que está cantando assim? E a gurizada, é esse aqui, professor, e tal. E aí ela me mandou passar para frente. E aí chamou meu pai e disse, o senhor tem que botar esse guri no conservatório. E foi aí que eu fiquei 3 meses em Montevideo, num conservatório em Rádio El Espectador. Só que eu chorava de saudade da família, que nós somos uma família de 8 irmãos. Sim, nessa época era muito novo. Muito novo, e aí eu, no fim, o instrumento já entrou nesse período ou entrou mais tarde? O pai tocava violão, meu pai tocava violão, mas eu nunca estudei violão. E eu, claro, vi ele tocando, fui aprendendo assim, intuitivamente. E depois eu tive 2 professores de violão, o Rulito, que hoje não é mais, lá no Chuí, e o Daniel Acosta, que era um outro amigo que tocava já na época tinha os conjuntos de baile, eu ficava, né, eu fugia de casa para ver os conjuntos e tal, né, quanto laço levei do meu pai por causa disso. Mas o pai, ele sabia a parte teórica ou também tocava... Não, eu tocava intuitivamente. Intuitivamente. Não sabia teoria. Eu digo afinação e assim. Não, ele era muito afinado. A voz do pai era incrível. O pai tinha um vozeirão maravilhoso e super afinado. E me fazia, me acordava, eu tenho lembranças assim, até trauma, né? que era 6 horas da manhã e quando eu escutava o pai afinando o violão, eu digo, puta, daqui a pouco ele vai me chamar. E ele não me chamava por Daniel, me chamava de condenado. Condenado, levantate, vamos ensaiar. E aí me acordava, me fazia chupar um ovo cru e comer uma cebola crua inteira. E aí começava o ensaio. Sim, ele apostava nisso mesmo. Sim. Ele disse, tenho uma joia aqui na minha mão. Sim, ele acreditava muito em mim. Isso é uma verdade. E como é que ficou a vida de vocês quando ele resolveu encerrar a atividade do circo? Aí vocês se querenciaram onde? Como é Horizontina. Cidade de Horizontina, lá na cidade da Gisele Bündchen, do Rui Biriva, né, que foi meu compadre, né? E aí foi que aconteceu o seguinte, quando o circo estava em Horizontina, numa noite nós fomos num baile, no CTG, agora tentar lembrar aqui, Carreteiros do Horizonte, em Horizontina, que era um baile não de música gaúcha, era um baile de música popular. Certo. Onde o conjunto tocava de tudo. E aí nos comentaram, tem um castelhaninho aí que canta, que é do circo, tá aí, me chamaram para cantar. E eu cantei no baile lá no Carreteiros do Horizonte. Hein? Se lembra o quê? Lembro. Tu quer que eu cante? Claro, mas... Essa era uma música que foi uma das primeiras músicas que eu cantei. O Altemar Dutra, na época, gravou em português, mas a música é original de um grupo chileno chamado Los Ángeles Negros. Amor a Dios, no se puede continuar, ya la magia terminó, ahora tengo que marchar, será mejor seguir nuestra soledad. Si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol. No sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrarás y volveré como un ave
verás que pronto volveré y me quedaré por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das, y volveré y en tus brazos caeré. Las estrellas brillarán, nuestro amor renacerá. Bom, e aí foi aquele encanto, e o pai, pelo que eu entendi nessa época, e pelo que eu entendi, sempre pensou tal, caminho do condenado é ser cantor. E aí se pensou em outra carreira pro Daniel Torres ou não? Esse aqui veio de artista, vai ser artista. Não se pensou em outra coisa. E aí é o seguinte, aí eu cantei essa música lá em Horizontina, deu uma casualidade que o diretor da banda se apaixonou pela minha irmã, acabou casando com minha irmã e eu praticamente ficando no conjunto, né? Acabamos morando em Horizontina, né? Depois o pai acabou foi para a Argentina, né? E eu acabei ficando com minha irmã e com meu cunhado, tocando bailes. Em Horizontina por um tempo. Depois a banda viajou para Cruz Alta, moramos em Cruz Alta, moramos em Santo Ângelo, né? Até que eu já estava adolescente praticamente e acabei morando em Passo Fundo. Aí toquei numa banda, Os Invencíveis, olha o nome do grupo. E a banda tocava, nessa época, rock and roll, né? De Purple, essas coisas, rock pesado, né, e tal. Mas eu não... Mas daí o Daniel cantava e tocava, só cantava? Não, só cantava. Só cantava, que tinha uns guitarristas muito bons, o Dutra tocava guitarra muito bem, o Miguel. O baixista, inclusive, tu vê como o mundo é pequeno, o baixista era depois formou aquela dupla Oswaldir e Carlos Magrão. Era sim. O Oswaldir, dos Grupos Invencíveis. E Carlos Magrão. Eu, inclusive, inaugurei o Recanto Nativo, onde nasceu a dupla, né? Oswaldir e Carlos Magrão. Então, tem muita história aí para contar. Que coisa! E qual é a música destaque desse período aí? Qual era aquela que mais... essa aqui a gente não pode sair sem cantar, porque senão não tem baile. Tinha algum sucesso da época que dizia assim, essa aqui não dá, não tem como fazer um baile sem tocar essa aqui. Se lembra algum? Ou pelo menos que daqui a pouco seja a que veio na cabeça, que diz assim, a flash desse tempo, a música era essa aqui. Aquela que cansou, que não aguentava mais, que dizia assim, eu até vou ser bem sincero, eu me colocavam a cantar música... mas eu mentia muito inglês, então eu tenho até vergonha de falar, né? Todos. Né? Tinha dos Beatles aqueles, né? Attracts me like the wonder lover, something in the way she shows me. O Elvis Presley gravou essa música. Lindo, não? Eu lembro quando morava no Uruguai, o filme do Elvis, eu achava aquilo o máximo, né? Uma loucura. Eu sempre fui, para mim, o Elvis foi das vozes mais lindas que eu já ouvi na minha vida. Bom, depois então vamos ver se sai uma do Elvis aí, a gente faz junto. Porque agora eu quero entrar no Daniel, aí ficou tocando nos Invencíveis. Toquei nos Invencíveis, aí depois, em 77, em 76, eu fui morar em Santa Maria. E fui tocar numa banda, fui para estudar e para tocar numa banda chamada Os Fugitivos. Acabei ficando 1 ano,
rodei no colégio, porque o inverno era muito frio em Santa Maria, quando eu acordava, aquele frio, eu ficava dormindo, não ia para, né? E em 77, me mandaram embora da banda, porque eu me apaixonei por uma moça, perto de Santo Ângelo, ali, Giruá, e eu mais ficava na casa da minha noiva e não ia ensaiar nunca. Então, realmente, eu era um fugitivo, né? Certo. Eu não durei na banda. E aí fui morar em Giruá. Fui morar em Giruá, acabei tocando numa outra banda em Tucunduva. Olha, minha vida é uma loucura. Tocava numa banda em Tucunduva, que é a cidade dos Atuais. Aí fui convidado para fazer parte dos Atuais. Vim com os Atuais para gravar eles estavam gravando na época um LP chamado... onde tinha aquele morena de 15 anos, morena, que os Atuais eram os reis do baile. Na época eu tinha uma guitarra Gibson, eu tocava guitarra, e eu emprestei minha guitarra para o Reni gravar esse disco. Eu tinha um corrido mexicano, que eu tinha feito com meu pai, e dei para os Atuais gravaram. Que por sinal eles ganharam um disco de ouro, e eu ganhei muito dinheiro com essa música. Em uma época recebi um cheque da Copacabana, né? Que só uma música, imagina. E eu acabei vindo com eles. Quando eu voltei, comuniquei à minha banda que eu ia para os Atuais, e a turma não me deixou ir para os Atuais. Me deram uma moto 0 km de presente, abolição, né? Fiquei. Com o de Giruá. Com o de Tucunduva. Que era Tucunduva. Tucunduva tinha duas bandas. Os Atuais e os Reais, olha os nomes, né? E eu era dos Reais e estava indo para os Atuais. E aí não me deixaram, acabei ficando com essa banda lá, até que em 82 eu vim embora para Porto Alegre. Tu passava o dia tocando, assim? Era o que tu fazia de maneira extenuada ou não? Minha profissão, então a execução é aqui, depois vou ver minha vida. Como é que era o teu dia a dia nessa época? Não, meu dia a dia, quando estava lá em Tucunduva, era 3 ensaios por semana, né? E depois os bailes, sexta, sábado, domingo. Ou sexta e sábado, domingo às vezes não tinha. Então, sempre era focado, né? Sim, os bailes de 4 horas. 5 horas. Era 2 horas e meia. Tocava 2 horas e meia, parava 15 minutos e depois mais 2 horas e meia. Mas e tinha outro cantante junto ou não? Não, na banda sempre tinha vários que cantavam. Porque haja voz também, né? Eu pra cantava... fazer tudo. E ainda mais com o equipamento de som da época que, né? Eu cantava, vamos supor, assim, diríamos, 60% do repertório. 40% era com o resto da turma. E o repertório, assim, voltado para música em espanhol ou mais voltado cantava bastante não, português? Porque naquela região mais em espanhol. Cantava direto, porque quando eu cheguei, que o pai abandonou o Círculo Horizontina, eu fiquei muito conhecido pelas músicas em espanhol, né? Castelhaninho, tal, mesmo sendo nascido no Rio, em Santa Vitória do Palmar e tal, daí eu cantava música em espanhol, direto. Então, a parte espanhola era toda comigo. Então, na época, Julio Iglesias, essas coisas, era tudo comigo, música romântica, boleros, era tudo comigo na banda. O La Barca. Sai o La Barca ou não? La Barca tem uma história até muito... Aí, ó. La Barca foi assim, ó, porque La Barca minha mãe cantava, minha tia cantava, isso é uma música muito antiga, né? E uma vez eu namorava uma moça aqui em Porto Alegre e acabamos terminando o namoro, e aí que eu vi que era o amor da minha vida, né? Na época? Na época e tal, e ela não queria mais saber de mim, eu acabei fazendo uma serenata com La Barca. Tá? E depois eu te conto o final da história, então. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esta razón, porque yo seguiré siendo el cautivo
de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locuras. Cuida que no naufraguen tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. E eu só colando aqui. Bom, aí vem para Porto Alegre. E aí, vim para Porto Alegre. A convite de alguém ou veio, vou lá tentar? Não, vim na cara e na coragem. Vou tentar, fiquei... Eu disse, eu tenho um mês para ficar em Porto Alegre, se eu não conseguir trabalho, eu volto para o interior. Aí, no 10º dia, eu já estava cantando no Barril, no Internacional. Na época, era uma das casas mais requisitadas de Porto Alegre. Tinha uma banda ao vivo. Tá. Sozinho, voz, violão, fazia uma parte da banda, junto com a banda. Foi assim, eu fui jantar lá no Barril, e aí o cantor da banda, que era na época era o Rodrigo Dávila, que era um cara que foi embora para a Itália depois, ele, não sei como ele me conhecia do interior, aí me chamou para dar uma cancha. Aí eu cantei umas músicas do Julio Iglesias, e aí o dono da casa veio e disse, pá, tu não quer cantar aqui? Ah, já fechamos, já comecei a cantar, cantava terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, né? Só domingo que não, e comecei cantando no Barril. Aí veio, e uma noite lá cantando, uma noite lá para jantar foi o Leopoldo Racier. Aí vai entrar a parte da música do nativismo. Numa noite lá aparece o Leopoldo Racier, me ouve cantar e me chama na mesa, aí me faz o convite, se gostaria que eu fizesse parte da música do movimento do nativismo. Eu digo, pá, vai ser uma honra e tal. E aí eu comecei a cantar, aí fui pro primeiro Musicanto, com ele, com Antônio Augusto Fagundes, com o Ayrton Pimentel. Então foi aí a minha história. E qual foi a primeira que cantou ou que gravou? A primeira música que eu cantei, a primeira música que eu cantei, eu lembro que o Leopoldo, quando me convidou, ele me disse, esteja no meu gabinete. Ele trabalhava como procurador do PMDB na Assembleia Legislativa. Ele me disse, esteja no meu gabinete, às 8 horas, 7 horas eu já estava lá. E aí, subindo no elevador com ele, aí ele cantou a música a capela e disse, essa música é para tua voz. E aí foi uma das primeiras músicas que eu cantei, né, da música do Rio Grande do Sul, que é muito linda, se chama Entardecer. Vou cantar. Matiz caboclo pinta o céu de vinho para morar sozinho. Todo pago é pouco, todo o céu se agita, horizonte é louco num matiz caboclo de perder de vista. Amada por viver sozinho,
não me apego a nada, amada, amada, por viver sozinho, não me apego a nada. Com a milonga ali junto. O minua no rincha, nas estradas rubras, repontando as nuvens, pelo céu arriba, o sol poente arde, sobre o lombo a crista, quando Deus artista vem pintar a tarde. Amada, amada, por viver sozinho, não me apego a nada. Essa foi a primeira. Uma coisa que eu estava prestando atenção e gostaria de perguntar agora de um cantor para outro. Eu noto que o teu estilo de cantar, e até era uma coisa que eu tinha dúvida, olhando vídeos hoje em dia, porque de criança eu não me lembro direito, mas o teu estilo é um estilo de usar bastante respiração diafragma, modulação alta do volume e muita voz de face, voz projetada. Isso, para grande parte dos cantores, dá uma castigada na voz. Sempre conseguiu manter a voz assim, foi aprendendo isso, a como conseguir manter esse timbre desse jeito. Tem algum cuidado com a voz? Já perdeu a voz alguma vez? Já perdi a voz, mas esse jeito de cantar, essa maneira de cantar, eu canto desde as mesmas tonalidades de 40 anos atrás, eu ainda mantenho a tonalidade. Né? São os timbres, os tons altos, né? Não consigo cantar no grave, assim, com muita dificuldade de pegar os tons muito baixos. Então, mantenho sempre essa tonalidade. Não, mas eu noto que tu não tira o pé do acelerador. Tu vai, tu ressone e projeta. Não segura, assim. Não usa a técnica para chegar na nota sem utilizar o peito. Tu chega com o motor cheio. Essa é a pergunta. Porque tem cantores que, eventualmente, no show, lá até o cara coloca a máquina toda para funcionar, mas assim, em programa, ele com a técnica, ele projeta. Então, ele não cantaria cantaria amada, e eu vejo que tu chega aqui, amada. Então, essa é a pergunta. Precisou ir aprendendo isso e sentindo como é que era, ou não? É natural, e nunca te trouxe desgaste? É natural e é claro que quando eu estive no conservatório, os professores principalmente me ensinavam a usar o diafragma, né? Mas eu nunca me liguei muito nisso aí também. É o jeito de eu cantar naturalmente, assim. Vai na cara e na coragem. Lesão de corda vocal chega a fazer aí no otorrino, de vez em quando olhar, ou não? Já tive afonia, né? Tive um afônico uma época, e tem uma fonoaudióloga, né? Que talvez, certamente conhece, Lídia Mota. Doutora Lígia Mota, já tratou muitos de nós. Sim. Ela é uma pessoa maravilhosa, né? Eu cheguei uma vez, fiquei totalmente afônico, eu tinha show 2 dias depois, e eu fui lá, e até tem uma história para contar. Há muitos anos atrás, ela fez chegou lá e ela mandou fazer. Isso, tomar bastante água.
viu, doutor Lígia Mota? Como é que eu ainda me lembro? Sim. E aí eu lembro que teve uma época que ela fez um trabalho e filmou as cordas vocais de mais ou menos 40 artistas, cantores da música do Rio Grande do Sul, e eu estava entre eles. E na época, eu já tinha quase 40 anos de idade, ela olhou as minhas cordas vocais e disse, mas tu tem cordas vocais de uma pessoa de 7 anos. Agora, depois de um bom tempo, fui fazer também um amigo que mora em Balneário Camboriú também, médico, otorrino e tal, filmou as minhas cordas vocais e ele perguntou se eu fazia musculação, né? Porque eu disse que minhas cordas são grossas, assim, ele me mostrou, né? Digo, não, nem sei disso. E mantém alguma rotina de treinamento vocal ou não? Rotina... Não vou mentir, eu ando muito relaxado nesse sentido, não tenho... Eu pergunto isso porque já faz um treinamento grande no dia a dia de cantar profissionalmente. Sim. Mas eu pergunto se tem algum cuidado para manter essa vitalidade no sentido de fazer vocalize, fazer isso, fazer algum tipo de exercício ou nada? Não tenho feito nada. Até tenho recebido... minha mulher me cobra muito isso aí. Pô, não saia, não... O que tá vendo contigo, né? Não, mas tem um timbre brilhoso e num volume, olha, como poucos. E aí, quando é que o Daniel Torres fincou o pé como cantor solo, esse meu trabalho e veio? Aliás, desde sempre eu finquei o pé, sempre era meu sonho ser um cantor solo, né? Desde a época que comecei cantando em conjunto, eu me destacava porque eu me colocava, entende? Eu chegava nos bailes, por exemplo, quando começava diríamos, o segundo tempo, né? Eu ia para frente, ia para cima das mesas, cantava e fazia meu show particular, praticamente. E aí, quando eu vim para Porto Alegre, em 82, em 83, aí eu comecei realmente a trabalhar o meu trabalho solo, entende? Comecei, claro que a noite te dá muita experiência, por exemplo, cantei no Barril, depois cantei no Vinhadalho, cantei na Pulperia, no Recanto do Tio Flor, e assim foi indo, minha vida era uma loucura, até que comecei a ganhar os festivais, né, como intérprete, né, o primeiro festival que ganhou, qual foi? Como intérprete, foi a primeira jornada estadual de Caibaté. Foi em 70, e olha, no meio de grandes intérpretes, na época, Passarinho, Elton Saldanha, Iracy Rocha, né? Você lembra o que cantou ou não? Mais ou menos lembro, sim, era uma música do Luiz Coronel e do... como é? Deixa eu ver. E do Ayrton Pimentel. Agora escrevo meus versos no coro do bombo legüero. Quero meu verso sonoro, tal cuasco de parelheiro. Agora eu não lembro. Mas já valeu a palhinha. Me agrada escrever meus versos. E aí vai, né? É muito linda a letra. Tu me pegou num ano. E qual que foi aquela... Não, mas o objetivo do apresentador não é pegar no contrapé. O objetivo é... Porque aqui tem uma característica um pouco diferente, que é o seguinte. Como a gente não é um canal de músicos, para músicos, a gente se permite, e é o que a gente gosta de fazer, a gente gosta de conhecer o artista, quais foram as influências, o que ele ouvia, o que ele gostava, o que ele tocava. E, eventualmente, se
se até por curiosidade minha, se toca numa parte técnica, assim, diferente, mas é um programa que o nosso objetivo é permitir o artista Claro. dizer aquilo que, eventualmente, em outros programas, ele passa pela cabeça dele, mas ele não tem oportunidade de falar, né? E esse tipo de coisa que é interessante. E quando é que foi o primeiro sucesso que disse assim, agora pegou? É aquele que tá todo mundo cantando na rua. O primeiro que uma música que tocou muito, são duas principalmente. Paraguaíta, que é uma música do Galileu Arruda, que eu gravei, né? E depois uma outra música minha, que eu cantei e ganhei o prêmio de melhor intérprete na primeira jornada, aliás, na segunda jornada estadual de Caibaté. Na primeira eu ganhei melhor intérprete com essa versejando em campo aberto. Faço um barco de papel dos cantares que eu componho, vivo com as águas das chuvas, levando cargas de sonhos. Né? Linda a letra do Coronel. Coronel, conhecido por Cordas de Espinho, né? Sim. Gravada pela Fafá de Belém e tal. E tem muito sucesso aí do Coronel. Não, mas... E depois eu gravei uma música... essa aqui eu lembro perfeito. Uma música minha. Pelo Pampa e na cidade, lá na serra e litoral, surgirá meu canto livre por toda a nação. Quero ouvir a voz do povo cantando junto comigo, ecoando esse canto no seu coração. Liberdade não se compra, não se explora, nem se negocia. Liberdade não se doa, não se implora, se conquista cada dia. Se você ficar parado esperando que aconteça, tenha já essa certeza que nada virá. A escolha de ser livre requer luta e tenacidade. É preciso força e garra para manter a liberdade. Liberdade não se compra, não se explora, nem se negocia. Liberdade não se doa, não se implora, se conquista cada dia. Ei! E a Mercedita? Mercedita é uma música que me pedem muito nos shows. Que dulce encantos tienen tus recuerdos, Merceditas, aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo, allá muy lejos una tarde, donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. E aí? Depois eu gravei o Grandes Clássicos da Música Latina, que foi um CD ao vivo, que eu gravei uma música muito bonita do Fito Paz. Vou cantar um pedacinho, pelo menos. Mas claro.
Te vi, juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel, un rubí, o simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró y yo simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma y cuando me pierdo en la ciudad voy a saber comprender. Es solo un rato y no más. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi. Te vi. A música preferida da nossa produtora Cláudia Fleury. Querida Cláudia Fleury, bah. Grande produtora. Grande pessoa. Grande pessoa. Mas, ô Daniel, tô me dando conta de uma coisa. Tua data de nascimento é? Dia 20 de maio, hoje. Hoje? Hoje eu tô de aniversário. Olha só! Mas então, o plantão do rock não poderia deixar de cantar um parabéns para você e de, evidentemente, presentear um amigo com uma lembrancinha singela, sim, né, organizada pela nossa produtora, uma gentileza da gerência de marketing do sindicato, em nome do presidente Marcelo Matias e do seu grande fã, Jefferson Oliveira. Jefferson, muito obrigado. Obrigado a toda a produção do programa. Bom, que coisa maravilhosa. Posso abrir e mostrar aqui, ó. Deve. Mas olha aqui, vou levar nas minhas viagens, né? Vou estar na caminhonete e não vai sair da caminhonete esse presentão aqui. Então, obrigado. Produção, 1, 2, 3 e... Parabéns pra você. Mas o sindicato também não tá querida. E hoje, por casualidade, aniversário do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Parabéns pra todos nós. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Eu posso te fazer um pedido? Deve. Eu queria que tu cantasse uma música agora pra mim. Claro, qual? Posso te emprestar meu violão? Olha a responsabilidade, rapaz. Bah, Daniel, mas o que eu vou cantar pra ti? Eu? Qual? Que tu quiser, que vier no teu coração. Já que eu tô de aniversário, então tu me dá um presente. Eu vou ser o presenteado hoje. Essa aí agora ele pegou o apresentador no contrapé. Tem que ser Elvis, né? Com certeza. Então, eu perguntei qual é aquela que não pode faltar. E
quando eu faço show, tem uma que não pode faltar. White men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a thing if I can help falling in love with you? Like the river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too. For I can help falling in love with you. For I can help falling in love with you. Muito obrigado, olha. Tem uma voz doce, uma voz afinada, que isso que eu acho fundamental. O pai cuidava muito da questão da afinação. Então é um cara super afinado. Quero ir num show teu. Pô, muito obrigado. Eu quero ter a honra de te ter num show meu. Não, mas eu queria... A gente falou no início do programa, o pessoal não sabe, o pessoal daqui do Brasil acha que Jovem Guarda e aquele tipo de música só existiu Beatles, só existiu aqui no Brasil Renato e seus Blue Caps, e o pessoal, de maneira geral, não sabe que existiu um grande movimento na América Latina de pessoas aqui pertinho da gente. Tem um grupo uruguaio chamado Los Iracundos, e que fez sucesso mundial com uma música chamada Puerto Montt, que foi tema de uma novela no Chile. No Chile, exatamente. E o engraçado é que eles fizeram a música sem nunca ter ido a Puerto Montt. É que nem muitos, por exemplo, tem uma música para falar de Puerto Montt, muitos que falam do Recuerdos de Ipacaraí, do Lago de Ipacaraí, e muitos que já foram dizem que é terrível, é feio o Lago de Ipacaraí, né? Mas para a imaginação do poeta, né? Imagina, né? Puerto Montt, para quem já foi lá, também sabe que não é esse deslumbre todo, mas a música... Pegou sucesso na América Latina toda, né? Como é? Sentado frente al mar, mil besos yo le di. Después le dije adiós, todo termina aquí. Y ella me dijo así: abrázame y verás que el mundo es de los dos. Salgamos a correr, busquemos el ayer que nos hizo feliz. Puerto Montt, Puerto Montt, me alejé
lembrar minha infância. Essa foi pra posteridade. Daniel Torres. E os projetos, novos projetos, show, quando é que tu tem? Onde que tu vai estar? Qual é a tua agenda? Olha, Quem quiser te acha como? Olha, eu tô cantando. Tem um projeto muito bonito que eu tenho com o Lúcio Dorfman, que é o tecladista do Armandinho. Tecladista, sim. Sim. E nós temos um projeto chamado Jazz Nativo, sobre a obra do Lupicínio Rodrigues. Ah, olha aí, ó. Nós já fizemos 3 shows no Teatro São Pedro, e agora a gente vai pegar para viajar para o interior do Rio Grande do Sul, levando, né? Aí o Lúcio no piano, o Ricardo Arenjal na bateria, o Everson Vargas no contrabaixo de pau aquele, e o Leandro Rodrigues na semiacústica e no acordeão. Então a gente está viajando, fazendo bastante show, graças a Deus. E fora o meu show, né? Que eu faço o show latino, o show gaúcho, tô sempre na estrada, né? Instagram é? Instagram, show Daniel Torres Oficial. @ Daniel Torres Oficial. Algum telefone que tu queira deixar para contato? Quem quiser te achar ou te acha pelo Instagram? Me acha pelo Instagram, eu tenho o telefone 51 99985 7585. De novo, 951 99985 7585. Atende, faz casamento, batizado, Tudo. Aniversário, mas como eu sempre digo, faz o velório, mas o Pix é antecipado. Não, esse é muito engraçado. Tu sabe que nós artistas, e tu certamente já deve ter cantado em diversos lugares, né? Eu já cantei em lugares inusitados, né? Por exemplo, cantei no Presídio de Montenegro, que até é uma história muito engraçada. Eu fui cantar no Presídio de Montenegro num projeto chamado Cozinha Brasil, que estavam diplomando 40 detentos no Presídio de Montenegro. E, para variar, minha irmã era uma das que participava do projeto e me chamou lá para cantar gratuitamente. Aí, quando estou subindo ao palco, o diretor do presídio olha para mim e diz: Daniel, canta a música Guri. E a cena ficou muito engraçada. Imagina 40 detentos na minha frente, com o diploma na mão, e a música diz no final: e de lambuja permita que eu nunca saia daqui. Essa história está nos causos no livro dos causos do Guri do Uruguaiana. Cantei também no Hospital Psiquiátrico São Pedro, que fica ali na Bento. Aí, ali te pediram para cantar o quê? Dizem que estou louco. E cantei também, que é a coisa mais triste, faleceu uma senhora amiga da família, e Yolanda. E aí eu fui no velório e não é que a pessoa me pediu para cantar Yolanda, bicho. Aí terminei de cantar, o diretor do cemitério e queria meu telefone para me contratar. Bom, uma música que eu queria que tu fizesse, mas eu acho que fica mais legal a versão em espanhol, é o Solo Pido a Dios. Ah, sim. Essa música, para mim, essa música foi muito importante na minha carreira, na minha vida, porque eu gravei essa música em 85, e na mesma época a Mercedes gravava no Rio de Janeiro com a Beth Carvalho. E tu vês, 30, 40 anos depois, eu me encontro com a Mercedes aqui ali na frente do aeroporto, como é Pepsi One Station, sim, né? O alemão me levou no camarim dela. Aí, quando ela ficou sabendo essa mistura que eu tenho de chileno, uruguaio, argentino, brasileiro, ela me convidou para cantar com ela essa música. Aí, se eu voltar novamente ao Rio Grande do Sul, eu quero que tu cante comigo. E isso se realizou. Infelizmente, foi a última vinda dela ao Rio Grande do Sul. Eu cantei com ela lá em Cachoeira. Fui convidado eu, o Dante Ramon Ledesma e a Jana Miller. O Dante não pôde ir, a Jana foi, e eu acabei cantando essa música. E é com essa que eu vou me despedir do amigo. Não, não é com essa ainda. É? Não. Então... Eu
só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário, sem ter feito o que eu devia. Eu só peço a Deus que a justiça não me seja indiferente, pois não posso dar a outra face se já fui machucado brutalmente. Eu só peço a Deus que o futuro não me seja indiferente, sem ter que fugir desenganado para viver uma cultura diferente. Lai, lai, larai, lará. Larai, lai, lai, larai, lai, larai, lá. Lai, 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 larai, lai, lai, larai, lá. Lai, larai, lai, lai, larai, lai, lai. Mas a parte mais legal dessa música em espanhol é Yo no le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Mas é que eu queria pedir pra gente encerrar, que virou o hino do Rio Grande do Sul, é o canto alegretense. Ah, é? Tu sabe que essa música me deu uma surpresa um dia. O Big Brother, alguns anos atrás, e muitos gravaram essa música, eu gravei também, né? Mas jamais imaginei que ia tocar na Globo com a minha versão gravada. E deixa eu contar uma coisa bem rapidinho. Tem um amigo nosso, que também, origem hispana, que é o Richard, cantor, cantava numa banda chamada Black Limousine, e ele tem uma versão, tá no YouTube, do canto alegretense em inglês. Eu já ouvi. Recomendo. Maravilhosa. Não me perguntes onde fica o alegrete, segue o rumo do teu próprio coração. Cruzarás pela estrada algum girete e ouvirás toque de gaita e de violão. Pra quem chega de Rosário ao fim da tarde, ou quem vem de Uruguaiana de manhã, tem o sol como uma brasa que ainda arde, mergulhada no rio Ibirapuitã. Houve um canto gauchesco e brasileiro desta terra que eu amei desde guri. Flor de tuna, camotim de mel campeiro, pedra moura das quebradas do Ianguí. Eu não posso me despedir de vocês sem me despedir nos créditos com essa música. Então eu não vou fazer o encerramento oficial. Eu vou agradecer o Daniel por ter me dado essa honra, essa oportunidade. Um beijo no coração pra ele. De novo desejar feliz aniversário pra ele, pro Sindicato Médico, pra todos nós. Dizer pra vocês que a gente volta na semana que vem com mais um Plantão do Rock. Vamos juntos agora. Outro canto. Houve um canto gauchesco e brasileiro desta terra que eu amei desde guri. Flor de tuna, camotim de mel campeiro, pedra moura das quebradas do Inhandu. E a saideira agora. Houve um canto gauchesco e brasileiro desta terra que eu amei desde guri. Flor de tuna, camotim de mel campeiro, pedra moura das
nas quebradas do Inhanduê.